Olá pessoal, meu nome é Priscila Kesa e sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Livros e Contos. Como eu já tinha ficado combinado com vocês, lá no site livrosecontos.com.br, todo final de mês a gente ia fazer um vídeo resumão. Como é que funciona esse vídeo resumão, Priscila? Bom, esse vídeo é da seguinte forma: como o próprio nome já é bem sugestivo, é um resumo de tudo que aconteceu durante o mês. Isso sejam os livros que eu li, que eu recebi, que eu ganhei, um evento literário que teve, feiras, qualquer coisa do tipo. Ok? Então ficou combinado isso, que todo final de mês, para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar todo dia, os dias que eu faço as postagens, sobre o que vai ter no site, então ficou combinado o seguinte: para quem não pode acompanhar os dias das postagens, o que está acontecendo lá no site, não se preocupe, porque agora tem esse vídeo todo final de mês para deixar vocês a par de tudo o que aconteceu. E além disso, um outro motivo para eu estar fazendo o vídeo é que, juntamente com um grupo de blogueiras do meu estado, a gente se reuniu e decidiu fazer dia 30, hoje, uma postagem conjunta. Então as meninas têm o site, os blogs, que elas costumam fazer as postagens, e hoje cada um vai postar algum conteúdo. E eu vou deixar o link delas também aqui embaixo na descrição para que vocês possam dar uma olhadinha, ok? Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês um pouquinho, primeiramente para mostrar os livros que eu fiquei um pouquinho atrasada ou em dívida, ou seja, era para me ter feito resenha, mas não deu para sair. Então, vou mostrar para vocês que livros são esses, certo? O primeiro livro é Maze Runner: Ordem de Extermínio. Esse livro, na verdade, é um spin-off da série, para quem conhece, né? São compostos de 4 livros. E esse, na época que eu comprei, ele era para ser o último da série, porém, recentemente foi lançado o Código da Febre, né? Então ele vai explicando um pouquinho sobre como é o labirinto e tal. Então esse é para ser o último livro. Mas quanto a esse aqui, ele vai contar uma história totalmente paralela ao que a gente está acostumado ao ler Maze Runner, Prova de Fogo, essa sequência normal da história. Por quê? Porque aqui ele vai contar a origem, como foi que o vírus se disseminou, como foi que essa ideia do Cruel surgiu, tanto que aqui nem fala sobre diretamente o Cruel, se refere a mais às organizações que foram formadas depois que o vírus, na verdade o vírus não, na verdade as erupções solares elas aconteceram aqui no planeta Terra. Então ele é bem interessante. Eu vi infelizmente algumas críticas sobre esse livro, as pessoas não estavam gostando muito quando chegavam a ler, é claro, né? Mas assim, eu fiquei um pouco desanimada, inclusive, para a leitura, tanto que eu demorei um pouquinho, eu li logo corrido todos os outros livros, mas esse aqui eu demorei para pegar para ler, mas não decepcionou, tá, gente? Em breve eu vou fazer resenha desse livro também. E um outro livro que era para me ter feito resenha, mas desculpa, eu falhei com isso também, foi Felizes para Sempre, da nossa queridinha Kyria Cass. Esse livro, na verdade, é uma antologia de contos da seleção. Eu já tinha lido 2 livros desses contos, que foi O Príncipe e O Guarda, só que eu fiz a resenha deles porque na época eles foram lançados como um livro separado, e eu consegui baixar e daí eu fiz a resenha. Só que depois eu consegui comprar esse aqui, capa dura, tá, gente? Super valeu a pena, vem contos da Rainha, da Celeste, da Marli. Então, assim, o que aconteceu com aquelas outras candidatas, qual foi o futuro delas. Eu achei isso muito bacana, porque diferente da sequência, né, Herdeira, a Coroa, aquela série toda, né, que depois ela lançou, esse aqui super vale a pena porque ele conta a história sobre o que aconteceu depois, porque na seleção a gente só tem um ponto de vista da América, né? A gente vê as coisas ali em primeiro plano. E é interessante que nesse livro são histórias que se entrelaçam com a da América, são coisas que aconteceram assim nos bastidores. E isso é muito legal. Então, esse aqui já tem resenha, na verdade, lá no site. O que não tem é o Ordem de Extermínio, certo? Então vocês podem conferir, eu até tirei algumas fotos, porque esse livro ele é todo ilustrado, tá? Então, assim, muito bonitas ilustrações, esse desenho, então vocês podem conferir lá no site.
E agora a gente vai partir para as leituras que eu fiz esse mês. Eu só peço perdão mais uma vez, porque o primeiro livro que eu li esse mês, eu infelizmente não tenho um exemplar, eu pedi emprestado, que foi Noites Brancas, do Dostoiévski. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o autor russo e, assim, eu amei, sabe? A escrita dele, apesar de ser um clássico, eu imaginei que fosse aquela escrita difícil, uma coisa mais maçante, mas de jeito nenhum, me surpreendeu. Apesar da história ser, sim, tanto que melancólica, mas, assim, você consegue ter várias reflexões durante a leitura. Inclusive, tem resenha assim do Noites Brancas, foi a última resenha que eu fiz, então vocês também podem conferir. E agora sim, nós podemos partir para as últimas leituras que eu fiz, as leituras no mês de janeiro. Depois de Noites Brancas, o segundo livro que eu consegui ler foi outro clássico de ficção científica do Isaac Asimov, O Eu, Robô. Eu já tinha um tempinho esse livro na minha estante, só que eu ainda não tinha conseguido tempo para ler. E, gente, que livro surpreendente. Eu nunca tinha lido nada sobre robôs e sobre esse universo, mas o Asimov tem uma criatividade que te puxa para dentro da história, que você lê e é como se os contos que são narrados aqui fossem reais, ao ponto de você pegar um conto, por exemplo, o Herb, que é o primeiro conto que é apresentado no livro, e é como se fosse um vizinho seu contando a história, porque é tão real que parece que você tá inserido dentro da história. Então, assim, muitas pessoas têm aquela opinião, ou amam ou odeia, né? Mas eu acredito que quando elas veem esse título Eu, Robô, todo mundo lembra ou acha, vem à mente aquele filme do Will Smith, o Eu, Robô. Então as pessoas acham que na verdade o livro é uma novelização do filme, mas não é isso que acontece. Aqui é uma coletânea de contos, né, do Isaac Asimov. Foi compilado todos esses contos que ele fez há muito tempo e foi publicado um livro. Tanto que no final vem tendo uma entrevista que o autor fez explicando todo esse processo, desde a escrita do primeiro conto, parceria com jornais, até chegar ao ponto de publicar um livro, certo? Então não deixem de ler. Esse eu tenho que fazer resenha pra vocês, porque assim, de uns 5 a 8 contos que tem aqui, eu acho que eu gostei de 5 a 8 contos. E assim, a cada conto que eu li, eu dizia, não, esse é o melhor que eu li. Mas depois surgiu outro, aí não, esse agora tá sendo melhor. Então assim, vocês vão poder conferir melhor na resenha. Um outro livro que eu li, esse agora é nacional, cearense, é o Carlos Vasconcelos com Os Dias Roubados. O Carlos Vasconcelos, ele trabalha no jornal Povo e ele me presenteou com alguns livros. E dentre esses livros estava o próprio livro dele, que eu fiquei muito feliz de receber, eu agradeço muitíssimo. E assim, gente, não decepcionou. Porque às vezes a gente pega livro fininho, né? Eu pelo menos, eu imagino que seja uma história assim, um tanto que comum, que não vai surpreender muito, mas que tapa na cara foi Os Dias Roubados. Como o título já deixa você imaginar que tipo de personagem teve os dias roubados, eu imaginei até mesmo por essa figura que tratasse de alguma coisa de prisão. E realmente se tratava, né? A narrativa, o narrador personagem, na verdade, ele foi preso injustamente. Então, assim, depois de pagar uma longa sentença, ele explora que todos os sentimentos, todos os aprendizados que ele teve. E um dos livros que eu estou lendo nesse momento, que também entra nessa lista de livros ganhos, os que eu recebi durante o mês, é Os Dois Irmãos, do Milton Ratum, que eu também recebi do Carlos Vasconcelos. Muitíssimo obrigado por esse livro, né? Eu nunca tinha lido nada do autor e realmente ele também me surpreendeu. Eu acredito que eu comecei o mês de janeiro com boas leituras, boas indicações para vocês. E esse livro, acho que vocês até lembram, porque ele está sendo passado como minissérie, né, na Globo, Os Dois Irmãos, mas não tive a chance de assistir a minissérie, porém, o livro, a gente consegue aprender bastante coisas do livro e agora entra na categoria de livros comprados, né, também recebidos, enfim, que é um box maravilhoso que eu tenho que mostrar pra vocês. Um tanto que pesado, diga-se de passagem, que é o box das grandes obras de Dostoiévski. Eu gostei tanto de Noites Brancas que Dostoiévski entrou na minha lista para autores de clássicos que eu leria esse ano, né? Eu gosto muito do gênero e eu me propus esse ano a ler mais sobre isso. Então, no box vem 2 livros. Esse aqui é o Crime e Castigo,
né, como vocês podem ver, que é um dos livros mais conhecidos do autor. E o outro, que é o que eu estou lendo no momento, deixa eu pegar aqui, que é Os Irmãos Karamazov, enfim, não sei a pronúncia correta, depois quem souber me diga, que na verdade é um verdadeiro calhamaço, né? São 973 páginas. E assim, eu achava que eu não ia gostar da leitura, que ia ser enfadonha, que eu ia querer pular a página para terminar logo, mas não, definitivamente não. Pense num livro que, assim, é instigante, sabe? Você vai descobrindo a história dessa família, também de irmãos, né? O que me lembrou os dois irmãos. E, assim, você fica mais curioso para saber qual o mistério dessa família, né? Ela é tão desestruturada, mas, assim, ao mesmo tempo misteriosa. O que que acontece? Como é que é o relacionamento dos filhos com o pai dele, né, o senhor Karamazov, e assim, você fica se perguntando que final vai ter. Bom, e eu quase esquecendo, eu consegui comparecer a um evento literário, na verdade tá mais para curso, né, que foi um curso oferecido pelo O Povo, que foi um curso sobre as leituras de Raquel de Queiroz. Esse curso, gente, ele tá disponível para o público, certo? Basta vocês entrarem no site do Povo, ou então naquela parte que tem o Povo, Arte e Cultura, nas redes sociais, porque eles sempre estão expondo matérias, próximos cursos que terão, todos relacionados à escrita, à leitura, então é muito bom. Nesse curso eu aprendi bastante coisa, sabe? Eu confesso que a minha ideia de Raquel de Queiroz era só uma menina que aos 19 anos sentou e escreveu 15. Então, assim, nada disso, né? Teve todo um trabalho por trás e, assim, é fantástico, é maravilhoso. Eu gostei demais de saber um pouquinho, de aprender tanto sobre a vida pessoal, mas principalmente a carreira literária, jornalística da Raquel de Queiroz. Então, é isso, pessoal. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Tô com a garganta seca aqui porque foram muitos quadros, né, gravando aqui até dar certo. O celular caía ou eu derrubava alguma coisa. Foi uma aventura gravar, eu posso dizer isso. Mas me desculpe qualquer coisa, né? Sou novata nesse ramo, apesar de assistir há muito tempo os vídeos dos booktubers, mas realmente na hora de fazer, gente, é um trabalhinho, certo? Então eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Obrigada por acompanhar. Visitem lá o site livrosecontos.com.br. Tem resenhas, tem contos de minha autoria, tem revista em quadrinhos, resenha também. Então, para você que gosta, tem informação para todo mundo, certo? Então, eu agradeço vocês. Muito obrigada por me assistirem. Até mais!